pessoal! Estamos começando aqui o podcast número 3 do Coletivo de Escola. E hoje eu tô aí com a Bel, com a Lu e com o Rodrigo. E eu sou a Lara. E a gente está com uma dúvida cruel aqui. Será que um professor deve levar para a sala de aula uma lista de tarefa para os alunos fazerem? Ou será que é melhor deixar eles correrem atrás com um pouquinho mais de liberdade? E é isso que a gente vai discutir hoje. Se vocês tiverem algumas perguntas ou dúvidas ou qualquer comentário, coloca aqui embaixo para a gente, que a gente vai usar esses comentários para os próximos podcasts. Pessoal, o que é que vocês acham? Bel, você quer começar? Então, boa noite, gente, tudo bom? Eu tô aqui super feliz de novo aparecendo. Cara, eu acho que esse nosso dilema, esse nosso grande dilema, ele é tão válido quanto, ainda mais no momento que a gente está vivendo, onde a gente sabe que as crianças estão num ambiente onde a gente acredito que seja um ambiente seguro para elas estudarem, criarem, enfim. E aí, o que é mais interessante? Ir com uma tarefa toda bem descrita, né, um passo a passo, como a gente sempre faz quando se prepara para dar uma aula, ou a gente vai deixando esses espaços livres, né, que nem a gente comenta, não sei se alguém já fez teatro, no teatro a gente tem os momentos de pausa que podem surgir ideias, inclusive nos momentos de ensaio. Então, imagina isso dentro do contexto da sala de aula, né? Você dá aquela pausa e abrir para que os alunos cocriem junto com você e dar mais liberdade e tudo mais. A gente, óbvio, eu sei que para muitas realidades isso é muito difícil, né? Por conta de limitações de aceitação, às vezes de coordenação, direção, né? Cobrança de pais, enfim, conteúdo e tudo mais. Mas eu sempre me questionei muito isso, do quanto a gente tem liberdade na sala de aula para co-criar com os alunos nas disciplinas que não são tão teóricas, por exemplo, nas disciplinas que são mais teóricas, perdão, o inverso, nas disciplinas que são mais teóricas do que nas disciplinas que são mais livres, né, tipo educação física, artes, que já tem esse pré-requisito, digamos assim, né. Não sei o que o Rodrigo, o que a Lu acha. Eu curti que tu trouxeste o exemplo do teatro, porque eu acho que eu me lembrei um pouquinho da questão do improviso, né? Um pouco dessa questão do professor também poder aceitar, né, o que vai vir, né? Então, eu acho que talvez um pouco do segredo seja um pouco esse jogo de tu apresenta algo, né? Tu traz algum conteúdo, traz algum elemento, né? Tu traz algo, né? Para poder discutir, poder trabalhar com os alunos, mas tu também está aberto, como tu disseste, para essa questão da cocriação, para poder ver o que os alunos vão trazer em relação a isso, né? Qual vai ser o próximo passo? Então, tu não ter esse script tão definido de antemão, né? Mas tu ter um pouco essa flexibilidade, essa liberdade desse jogo de cintura de saber, bom, eu tenho uma certa estrutura, mas essa estrutura ela não é rígida ou presa ou, né, assim, de um jeito que não dê espaço para essa questão da flexibilidade, para a escuta dos alunos. Acho que é importante poder fazer um pouco esse jogo, assim. Quando tu falou em teatro, eu fiquei pensando um pouco nisso. Eu acredito muito nessa possibilidade do improviso, de permitir que os alunos possam participar da criação do projeto, que eles possam dar palpites. Porque eu acho que quando eles se engajam nisso aí, eles acabam, ao se engajar, ver que aquilo ali é parte significativa dele também, que ele contribuiu, ele tende a participar mais, a trabalhar mais, a produzir mais. Só que o problema todo, a gente tem alguns probleminhas aí, né? A gente tem o próprio tradicionalismo, né? Eu me coloco nesse meio porque eu sou professor e vendo isso em tradicional, e esse tradicionalismo faz com que a gente queira roteirizar tudo, né? E roteirizando, a gente tende a querer seguir ao pé da letra. Então, eu começo falando disso, no meio eu estou falando isso aqui, termino falando isso, acabou a aula.
E às vezes o aluno ele nem perguntou. Então, nessa nova modalidade de ensino online híbrido, a gente percebe muito essa questão, né, de até a dificuldade de trazer o aluno para participar de algo. Eu tive uma experiência recente de tentar construir junto com eles algo de forma colaborativa, né, usando uma ferramenta do Google, e no qual eu usei como uma ferramenta de revisão de alguns conteúdos densos, não tão difíceis, mas de zoologia para revisar características, filos, e eu deixei bem interessante as pranchas. Eu usei o Jamboard, né, do Google, e que é uma ferramenta que você pode construir de forma colaborativa, e eles foram construindo, né, e que acabaram criando um material de revisão para eles utilizarem posteriormente. Então, eles acharam massa por estarem participando e eles construindo. Então, eu fui só guiando, tentando interferir o mínimo possível, né? Só montei um roteirozinho para eles seguirem, né, tal, mas deixei bem à vontade, eles trocarem fundo, posição. E eu percebi como eles gostaram, porque depois eu pedi o feedback, né? No final eu perguntei, e aí? Poxa, professor, adorei, que massa! A gente pôde fazer da forma que a gente queria, né? Quando eles começaram a brincar, eu disse, ei, gente, vamos lá, vamos parar de brincar, botar as imagenzinhas e tal, vamos fazer um negócio que fique para vocês. Então, eu achei bem interessante. Então, mesmo na forma, no modelo online, a gente tem como tentar trazer, né, os alunos para participar da criação de algo. Mas a gente esbarra em outros fatores, que até é um spoilerzinho de outro encontro próximo nosso, que é a questão do currículo, né? Eu acho que acaba enchendo muito essa avalanche de conteúdo que o professor acaba tendo que trabalhar, e às vezes ele não tem espaço para usar tanta criatividade quanto deveria, quanto poderia. Eu acredito que isso também atrapalha. Isso da criatividade eu acho muito, muito essencial, porque, por exemplo, quando você dá uma lista de tarefas, eu vejo mesmo pela minha realidade, eu sou professora de faculdade para aluno de design, e aí quando eu dou uma lista de tarefas do que tem que ter, eles acham que porque eles cumpriram todas as tarefas, tirou 10. Então fica muito atrelado à questão da nota. E o que acontece quando eu dou a lista de passo a passo de tudo que tem que fazer? Acontece que eles chegam num ponto, saem de um ponto e chegam num ponto totalmente esperado, que eu tenho 100% do controle daquele ponto. E aí eu acho que quando a gente faz isso, a gente começa a criar pessoas em escala de produção. Então a gente cria a mesma pessoa todas as vezes, porque ela saiu de um ponto, chegou no outro ponto, naquele passo a passo que eu dei, né? Basicamente o passo a passo que eu já conheço, que eu queria que ela fosse. Eu acho que isso acaba que reduz um pouco da capacidade que o aluno tem. Porque eu quero que ele saia de um ponto, chegue em um ponto, e todos os outros 20 alunos também vão fazer a mesma coisa. Quando a gente dá um pouco mais de liberdade para o aluno correr atrás do que ele acha que consegue fazer, do que ele acha que tem que fazer, eu acho que o resultado esperado no final, ele vai um pouco além. Pelo menos pelo que eu já fiz, o resultado sempre foi melhor do que eu esperei. Tipo assim, os alunos ficam doidos para ver eu dar um exemplo. Eles ficam pedindo, você pode mostrar um trabalho que você fez no ano passado? E eu fico, ai meu Deus, eu não quero dar exemplo. Porque quando eu dou exemplo, eles tentam fazer exatamente igual o exemplo. E eu acho que limita demais, demais. Então, eu acho que às vezes quando a gente dá mais liberdade para eles correrem atrás do resultado final, acaba que a gente deixa com que fala o sarrafo, né? A gente deixa o sarrafo no nível que os alunos forem, não no nível que eu espero que eles sejam. Então, eu acho que isso é uma coisa bem crítica, assim. Por exemplo, eu posso dar um exemplo prático. Eu dei um projeto de design de brinquedos. E, na minha visão, no fim, eles tinham que construir um protótipo que mostrasse de forma simples como é que eram as coisas. Gente, eu tive aluno que comprou, fez um domo, colocou os brinquedos dentro, pintou, imprimiu 3D. Teve outro que construiu um negócio gigantesco, tipo assim, desse tamanho, que era tipo uma mesa de totó, assim, só que com ar. Tinha que uma bombinha para poder mexer a bola. E aí, tipo, esse aluno fez um negócio de madeira gigante. Se eu tivesse visto antes a ideia, eu tinha falado, não, faz um modelo em escala, de papelão, tá bom. Não, ele fez de madeira, pintou, o trem funcionou no final. Então, assim, eu acho que quando a gente dá o esperado, o passo a passo, a receita e tudo, a gente limita um pouco do que eles são capazes.
É genial isso quando você fala, porque quando a gente fala assim, nós temos que pensar nas crianças, né, nos jovens, nos adolescentes, nos alunos, para que eles sejam cidadãos do mundo, né? Essa é a primeira frase quando a gente vai ser professor que a gente escuta, assim, né? Você está formando pessoas, você está formando pessoas. E aí esse teu exemplo, ele foi genial nesse sentido, porque que pessoas a gente está formando quando a gente chega com receitas? Porque aí a gente já está estabelecendo que as pessoas têm que ser, o resultado daquele, o bolo tem que ser todos de milho, né? Todos de chocolate. E aí, quando a gente dá uma certa abertura, né? Ou quando a gente pega e fala assim, não, agora você tem total liberdade, eles travam, porque tem várias pessoas que já vieram com uma receita. E eu já passei por essa experiência de falar assim, gente, hoje a gente vai fazer uma atividade muito legal. E foi realmente um teste que eu fiz com crianças de 7 a 8. Eles assim, prof, sério? Eu falei, sério. Aí eles entraram na sala, a sala estava toda em roda, e aí eu só dei uma folha em branco. Só dei uma folha em branco. E aí entreguei a folha para todo mundo, e eles com a folha na mão e tal, né, esperando. O que a gente vai fazer, né? É dobradura. E eles começaram, é dobradura. Não, é desenho livre. Não, a gente vai fazer avião. Não, a gente vai fazer tal casinha, chapéu. Tá chegando a época de não sei o que, de falar de 7 de setembro. É chapéu, aquele chapéu de soldado. E eles ficaram esperando, e aí eu falei assim, o que vocês fariam com esse papel branco? Aí eles ficaram tudo assim, prof, eu acho que eu faria um desenho. Eles voltaram para tudo aquilo que eles já tinham feito com papel branco. Nenhum deles falou assim para mim, prof, eu guardaria, por exemplo, para cuidar da natureza, eu vou cuidar desse papel, quando eu precisar dele, eu vou brincar de outra coisa, sabe? Não, eles ficaram assim, não, eu vou desenhar, vou desenhar uma casa, vou desenhar a mamãe, vou desenhar o cachorro, vou desenhar, sabe? Ou seja, são repertórios que eles me trouxeram naquela hora que eles já vinham exercendo por conta da gente chegar já com aquela tarefa, com aquela atividade impressa, com tudo prontinho. E isso me chama muito a atenção, porque o quanto a gente oportuniza faça do jeito que você quer fazer o que você quer fazer, né? Agora eu queria trazer um ponto, quero saber o que vocês acham, todo mundo aí, sobre a questão da iniciativa. Como isso está relacionado com os adultos que têm iniciativa e os adultos que esperam uma ordem? Eu acho engraçado, até para falar um ponto que Lara falou e que Bel falou, eu chamo um pouquinho isso de síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V. O aluno, ele quer copiar, ele não sei se é comodismo, mas ele tem meio com uma barreira de aumentar o repertório e quer buscar sempre no repertório antigo. Isso que Bel falou, eles foram recordados o que eles já fizeram para propor o que eles fariam, né? Da mesma forma que Lara comentou, a questão de que, me mostra um trabalho do ano passado. Por quê? Porque eles, então eu vou seguir por esse caminho, eu posso fazer algo parecido, porque esse foi muito bom, eu vou fazer algo parecido, porque vai ser bom também. Aí entra a questão da nota, né? Não, mas porque eu quero fazer algo, essa repetição que acontece acaba limitando muito o aluno, né? E nisso que Lara comentou, não sei se foi a falta de iniciativa, foi, Lara? O que eu pensei o que vocês acham? Como isso impacta os adultos na questão da iniciativa? O adulto que tem iniciativa e corre atrás e o adulto que espera alguém pedir ou dar uma ordem? Eu acredito que quem tem iniciativa tem desde cedo. Você vê o aluno que tem iniciativa, que parte, que organiza, aquele mini líder, desde cedo. E ele vem trazendo isso. E se ele for estimulado, isso vai desenvolvendo nele. Porque quando chega se ele não vem com essa iniciativa, se a gente não vai treinando ele, ou dando espaço para ele poder desenvolver essa capacidade dele de realizar coisas, de imaginar, de colocar em prática,
Quando ficar mais velho, ele vai deixar isso de lado e vai querer só repetir, né, coisas que aparentemente deram certo para ele, ele vai querer repetir aquele padrão. Isso é complicado. Eu acho que se a gente não conseguir treinar, tentar instruir, né, os jovens desde baixo, desde mais novos, a tentar ter essa iniciativa, essa autonomia, quando eles chegarem na fase de faculdade, eles vão estar muito dependentes do próprio professor, em dar uma lista de tarefas, em dar um roteiro. Ele vai ficar esperando sempre de forma reativa e não de forma proativa, como deveria ser. Né? Eu dou o tema, ele vai atrás. Quando o professor vai, não, professor, já comecei a fazer. São raros os alunos, né, que têm essa iniciativa. E eu acho que isso tem que começar cedo. Eu fiquei pensando um pouco, Rodrigo, em umas coisas que tu trouxeste, porque às vezes eu fico me perguntando assim, o quanto disso é uma característica da criança, do adolescente, enfim, e o quanto não tem toda uma estrutura que acaba reforçando determinados comportamentos, né? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui dessa questão dos alunos, né, repetirem, reproduzirem, buscarem um padrão, né? Será que eles buscam esse padrão e pedem, professora, me mostra, né, um trabalho, ou eu vou fazer o que eu já sei fazer, simplesmente porque eles são acomodados, porque eles querem ficar na zona de conforto, não querem usar, porque eles são preguiçosos, ou porque a gente na escola também a vida inteira ensinou que tem um jeito certo de fazer, né? Que tem um jeito que é o possível. A gente também mostrou que 99,99% das vezes o professor disse qual era a tarefa esperada, disse como é que aquilo tinha que ser feito. Então eu fico pensando como é que essa criança, esse adolescente, diante de um professor que te dá essa oportunidade, ele não está acostumado com isso. Né? Ele não tem isso não está no repertório dele poder fazer o que ele quiser, né? Será que ele tem um espaço real de segurança para poder ousar, fazer uma coisa diferente? Então, eu acho que tem muitas coisas, assim, eu acho que a estrutura, a forma como a nossa escola é montada, a nossa estrutura educacional e mesmo a estrutura social, ela é muito ainda de esperar determinadas atitudes, de reforçar, né, que as pessoas sigam determinados padrões e tal. E aí eu acho que fica bem difícil da gente saber, sabe, o quanto determinadas pessoas acabam ficando nessa postura mais passiva por uma característica, né, delas, ou porque, enfim, é o que elas acham que tem que ser feito, porque a vida inteira alguém disse para elas, olha, espera o professor explicar a tarefa, não começa a atividade enquanto eu não expliquei até o fim, só um pouquinho, tu já saiu correndo fazer. A gente, às vezes, até inibe, né, a iniciativa, né, a gente diz, calma que eu tenho que explicar até o fim, olha lá não sei o quê. Então, eu fico pensando, assim, que talvez a gente tenha um trabalho ainda muito grande a ser feito nesse sentido, né, de poder, de fato, oferecer oportunidades para que as crianças, para que os adolescentes, eles possam ter mais liberdade nas suas escolhas, no jeito como vão desenvolver determinados projetos, de que as notas sejam mais, vamos dizer assim, em termos de definições de algumas coisas que tem que ter naquele projeto, por exemplo, como a Lara diz, bom, não precisa ser assim assado, bom, mas tem que ter um brinquedo, tem que atender a determinadas características, ou seja, a gente dá alguns elementos, porque também não é assim, faz qualquer coisa, né? A gente também tem que providenciar uma certa estrutura que organize, né, mas que também permita, né, daí tu poder crescer. Então, eu acho que é um desafio, né? Não é tão simples. Estruturas libertadoras. Que legal. Legal demais isso. Eu acho que a gente poderia fazer uma roda aqui de conversar um pouco sobre quais são as atitudes práticas que vocês acham que dá para trabalhar dentro de um contexto escolar, considerando o tipo de conteúdo que tem, como a gente pode flexibilizar um pouco mais ou permitir que os alunos tenham mais iniciativa dentro do nosso contexto e do conteúdo que tem que dar. O que você tem alguma atividade, alguma coisa que vocês sugerem, que vocês já fizeram? O principal problema que eu vejo se chama tempo. Porque tudo hoje é cronometrado na sala de aula. Então, você acaba tendo, com essa limitação de tempo, de você ter aquela quantidade de horas para você trabalhar aquele conteúdo, isso atrapalha muito, e muitas vezes, você
começar a construir algo. Porque às vezes você tem que começar e terminar. E às vezes a gente não tem tempo, aí fica para outra aula, aí o aluno deixa de lado, só vai resgatar aquilo na outra aula. Concordo com a Lu quando a gente fala que não vejo que é problema do aluno, não. Em momento nenhum eu vejo que é problema do aluno. Na verdade, eu vejo que é um problema muito mais complexo, porque envolve todo o sistema educacional. Envolve currículo, envolve a preparação do professor para poder aplicar. E se esse professor ele é treinado, é capacitado e o currículo é adaptado a isto, você vai ter tempo, você vai ter a habilidade de dar ao aluno a possibilidade de participar, de executar aquele projeto, de usar seu repertório, ampliar seu repertório dentro de qualquer conteúdo, seja um conteúdo extremamente complexo ou um conteúdo mais simples, independente disso, mas a gente precisa de uma reestruturação. A partir dessa reestruturação, a gente vai ter sim condição de começar desde mais novo e o menino vai tomar aquilo como a realidade dele. Diferente de hoje, que ele faz esse Ctrl-C, Ctrl-V, porque é a realidade atual dele, né? Então, eu não vejo que é um problema do aluno em si, eu vejo que é um problema do sistema como um todo, né? Que eu vejo de possibilidade, acho que realmente, como tu traz, Rodrigo, assim, a estrutura, ela traz muitas limitações, né? É difícil a gente, né, ter a liberdade também que a gente, né, gostaria como professor. Mas uma coisa que eu fico pensando, que eu acho que em muitos momentos é possível, é a gente poder oportunizar algumas escolhas, né? Então, por exemplo, eu tenho que dar um determinado conteúdo, né? Seja ele qual for lá. Talvez o meu aluno não possa escolher o conteúdo, isso está determinado, eu tenho que dar. Mas como é que eu posso trabalhar esse conteúdo? Daqui a pouco eu ofereço, sei lá, duas formas do aluno acessar aquele conteúdo, um livro e um filme, uma atividade de um jeito ou de outro, e eu permito que ele faça essa escolha. Mesmo que sejam duas coisas, entre duas coisas. Eu já estou começando a fazer com que ele tenha que tomar a iniciativa e ver. Eu vou preferir, né, ler ou eu vou preferir assistir um vídeo? Qual é o jeito que funciona melhor para mim? Como é que eu aprendo melhor? Né? Ou, bom, daqui a pouco eu tenho que dar um determinado conteúdo e vai ser pelo livro, porque eu tenho que fazer, a minha escola exige que eu dê aquele livro. Ok. Então, eu posso, de repente, oferecer uma outra escolha. Como é que o aluno vai mostrar aquilo que ele aprendeu? Então, ele vai fazer, sei lá, um vídeo ou ele vai fazer um blog? Enfim, eu acho que, às vezes, pequenas possibilidades de escolha, pequenos momentos onde o aluno vai ter o grau de autonomia de fazer uma escolha, enfim, mesmo que a gente, né, ainda tenha algumas limitações, eu acho que isso pode ajudar um pouco, né, porque coloca o aluno nessa posição de começar a escolher, de começar a ter que pensar, bom, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, para fazer isso eu vou precisar de tal coisa, e começa a sair um pouco dessa uniformidade. Talvez nesse primeiro momento a gente tenha só bolo de milho e chocolate, não é toda a diversidade que a gente gostaria, né, Bel? Mas, bom, já é melhor do que tu só de milho. Daqui a pouco, numa outra vez, a gente coloca lá o bolo de laranja, e assim a gente vai. Então, eu colocaria um pouco isso, assim, de começar, se der para ser pequeno, começa pequeno, pelo menos duas alternativas, e na medida em que der, vai se ampliando. Uma coisa que eu construí com alunos de graduação, né, que eu acredito que dá uma celeridade para o processo, porque se compreende muito esses espaços de tempo. Mas eu acredito que ajuda também quando a gente fala com crianças, né, trazendo a linguagem no nível delas. O que eu fiz? No primeiro dia de aula, na apresentação, né, da disciplina, eu perguntei para eles o que eles esperavam da disciplina. E aí dei um tempinho, eles, né, escreveram e alguns se manifestaram. Né, coisa que é difícil também com adolescentes, eles se manifestarem, muitas vezes ficam mais reclusos. E aí eu falei, se você tivesse que pensar uma estrutura para uma disciplina, como que você faria? E dei mais um tempo. E a partir disso eu apresentei como seria a disciplina e quando eu gostaria que eles intervissem na disciplina. Isso na graduação, né? Quando a gente fala com crianças, eu já imagino uma brincadeira onde eles pensam a sala de aula, onde eles pensam o posicionamento do professor, onde eles podem pensar essas possibilidades e construir junto, sabe? Nunca fiz
Até se algum professor já fez, escreve aí nos comentários para nós que a gente vai querer muito saber. Eu nunca executei, mas eu acho que seria genial essa troca, mesmo que seja... E professor de ensino fundamental ainda tem esse 1 ano, né? Que fica com a turma, né? Então, tipo, o tempo para ele já é um pouco diferente do tempo do professor de específicas, de ciências, de matemática, de geografia, né? Então, daqui a pouco, tentar trazer essas experiências, né? De quem é professor de aula presente o ano inteiro, quais são as técnicas, o que faz, o que faz que integra, porque a gente sente que no final do ano eles não querem desgrudar, né, do professor, existe uma comunicação, uma liga muito boa, e o que rola que daria para fazer para o ensino médio, para o superior, enfim, de trocas de experiência. Eu acho que isso seria genial, essa troca, né? A gente sabe que hoje, dentro das escolas, dentro da realidade do Brasil, a gente vê pouquíssimas escolas com os professores de específicas e de fundamental fazendo essas trocas, né? Então, daqui a pouco, abrir espaço de troca de experiências de atividades, assim, entre eles, né? O que você faz que une, o que você faz que dá certo, o que você faz que integra para a tua disciplina, que traz um pouco mais de participação, o que não traz. Porque quando eu fiz isso com os alunos da graduação, me trouxe uma resposta muito positiva quando eu falava assim, bom, agora eu vou me sentar onde vocês estão e nós vamos abrir uma roda e nós vamos discutir esse tema. E era uma disciplina extremamente específica, porque era fisiologia de sementes. Então, a disciplina já era extremamente pesada, já era extremamente cheia de processos químicos e tudo, né? Então, a gente tinha que trazer uma leveza, senão detonava com eles, né? Então, eu falei assim, agora nós vamos sentar e nós vamos discutir sobre isso. O que vocês acham? Vocês acham que é dessa maneira? Alguém ficou com uma dúvida? A gente vai se ajudar. E aí, era como se fosse um grupo de estudos, assim. E isso ajudou muito. E eu tinha 3 horas, né, para trabalhar por semana. Então, não era todos os dias como uma professora de fundamental, por exemplo. Bel, Ô, esse Bel. negócio da progressão. Deixa eu só fala. falar uma coisa. Esse negócio da progressão que você disse durante o ano, eu acho muito, muito potente para a gente trabalhar a questão da autonomia. Por exemplo, eu fico com os alunos por um semestre. E aí, normalmente, a gente trabalha 3 projetos. Eu dou 3 projetos diferentes. No primeiro, eu dou uma estrutura, o que vai ter em cada semana. No segundo, também. E no terceiro, eu entrego um cronograma em branco. Na verdade, não em branco, eu coloco, a gente chama de deadlines pequenas, né? Eu coloco, tipo assim, uma apresentação de meio de projeto e uma apresentação final e uma atividade que eu vou dar estruturada. O resto tudo em branco. Mas aí eu peço para eles escreverem o que eles vão fazer cada semana. Porque eu acho que a gente tem que fazer esse desmame, assim, sabe? Porque senão eles acabam que ficam dependendo de mim para saber como organizar um projeto. Chega aluno no último semestre e eu preciso dizer o que eles têm que fazer de cada etapa do projeto. Tipo, a pessoa viveu isso por 4 anos e ela mesma não sabe como organizar a estrutura, a timeline assim, de um projeto do início ao fim. Isso aí que você falou bem legal. Essa é uma técnica que eu uso. Eu faço, eu dou uma coisa, tipo assim, 3 projetos. A primeira vez eu faço, a segunda vez eu mostro, e a terceira vez eu peço que eles façam sozinhos, dentro da minha estrutura. Eu entrego a estrutura em branco. Uma coisa que Bel falou aí que eu achei interessante, que ela não falou, mas ela citou, são fases de transição que o aluno passa. E eu posso falar, eu não posso dizer que em todo colégio acontece isso, mas nos que eu já trabalhei, né, acontece essa segregação. É literalmente uma segregação. O professor do médio não fala direito, fala, mas não tem essa relação de discutir conteúdo com o professor do fundamental. Isso é um absurdo, porque o professor do fundamental, ele tem uma capacidade de trazer o lúdico para o ensino, que muitas vezes o professor do médio não tem, não quer ter.
né? Porque ele quer ser mero reprodutor de conteúdo. Quanto mais difícil o cara falar e quanto mais cascaduro o cara for, no ensino médio o aluno gosta mais, porque diz, esse professor sabe, né? E, na verdade, eu passei isso na pele, porque eu dando aula para medicina, numa faculdade com metodologia ativa, chegava no momento que eles tinham que construir um modelo de uma mitocôndria. E eu deixava eles livres, eu quero ver o modelo que vocês vão construir agora, eu tinha que dar direcionamentos, eu quero todos os detalhes que a gente trabalhou na sala. Eu quero ver cristas, eu quero ver cadeia transportadora de elétrons, eu quero ver você mostrando a diferença na concentração dos íons e tal, isso aqui. Aí vinham, eles faziam arretados. Eles faziam muito puto, eles. Mas saíam projetos maravilhosos, que eu tirava foto, postava, eles traziam materiais diversos, usavam massa, usavam isopor, teve um que fez em 3D, eu disse, danou-se. Não, professor, espera aí, eu passei da hora para eles poderem terminar com o maior prazer lá, acompanhando para ver o resultado. Mas eles começavam sempre com essa resistência. Por quê? Porque da transição fundamental para o médio, não. Agora é coisa séria, ali era brincadeira. Existe isso. É ridículo. É ridículo. Mas o aluno vem com isso. Aí quando chega do médio para o superior, não. Agora é que são elas. Eu não vou mais estar com essa questão lúdica. E o lúdico é muito interessante para você usar a criatividade e trazer o aluno para dentro de uma situação, para ele se visualizar naquela situação e poder internalizar o conteúdo melhor muitas vezes, né? O aluno ele tem uma dificuldade muito grande de imaginar, porque ele vem sendo paudado. Então, essas transições que acontecem, da forma que acontecem, são muito traumáticas para o aluno, né? E ele passa por isso sem meio que perceber, né? Então, talvez por isso ele tenha essa dificuldade de autonomia, porque vai mudando tanto que na hora que ele se torna extremamente dependente, da tia ter que dar o carimbo no caderno, no livro, se ele fez o exercício. Quando chega no médio, ou ele vai mostrar o caderno para o professor, menina, eu não quero ver isso não, eu quero saber se você entendeu. Aí ele diz, espera aí, e agora? Aí quando chega na faculdade, tá aqui o conteúdo, é capítulo tal, livro tal, beleza? Então, assim, ele é jogado a autonomia no colo dele. Aí o que eu comentei foi, se a gente conseguisse tentar trabalhar isso desde o início e mantivesse isso, ele chegaria numa faculdade usando muito mais a imaginação, entendendo que o lúdico é importante em determinada situação, que a brincadeira em si aprende também, né? Então, essas transições são traumáticas na minha concepção para o aluno. Nós somos um pouco culpados disso também, né? E eu vejo que em várias instituições que eu trabalhei dava esse problema, né? Tem esse problema. Muito obrigada, gente, por ter nos assistido hoje. Discutimos muito sobre se devemos dar uma estrutura, um passo a passo, uma receitinha de bolo para os alunos, ou se devemos deixá-los correr um pouquinho atrás e dar estruturas libertadoras, né? Um pouco de estrutura que permita a criatividade. Bem legal nosso papo. E é isso, voltamos na semana que vem com mais Papo de Escola. Valeu, gente!